Existe um culto à imaginação dos escritores, mas muitas vezes a pesquisa, a fria e objetiva pesquisa, é que é a matéria-prima da literatura. Existe o gênero romance de pesquisa? Eu acho que não. Eu acho que esse gênero não existe. Eu entendo que os gêneros de romance, eles têm a ver com o seu fundamento narrativo, né? Com a matéria que é tratada nos livros, não com o trabalho que o escritor tem que realizar para conseguir obter o resultado. Então, agora, alguns romances, né? Por exemplo, o romance histórico, clássico, né? Ele envolve, ele de certa maneira, necessita de uma pesquisa prévia. Mas há outros tipos de romance que podem necessitar, mesmo contemporâneos. Um romance de ficção científica também talvez possa exigir do escritor uma pequena pesquisa, uma pequena necessidade de consulta a livros, né? Então, eu acho que o gênero em si, eu não acredito muito numa definição, porque senão nós iríamos colocar no mesmo escaninho uma série de tipos de narrativas que são diversas, né, entre si. Vamos usar essa terminologia só para facilitar aqui. Não, sem problema. Romance de pesquisa, romance que é feito com muita pesquisa. O romance de pesquisa, ele dá mais trabalho ou menos do que o romance comum? Depende da relação, eu acho que do autor com o seu trabalho. Existe gente que, eu já escutei entrevistas de vários colegas que dizem que sofrem para escrever, que é um processo que vem de muito de dentro, é muito íntimo, muito sofrido, né? Não é o meu caso. A minha relação com a literatura é essencialmente lúdica, né? Eu gosto de escrever a partir de um problema, a partir de uma ideia, normalmente abstrata, e que eu vou desenvolver. Eu não acredito, então, assim, que dê mais trabalho apenas porque você tem que, em determinado momento, recorrer a livros. O romance, em geral, ele é mais trabalhoso do que o conto, apesar de eu considerar que o romance é um gênero menos nobre. Como o conto também é menos nobre do que a poesia, no meu modo de entender, e talvez seja mais fácil você escrever um poema. Eu digo mais fácil no sentido de menos horas, né, que você vai dedicar a burilar. O romance, ele, por si só, ele já pela natureza dele, ele já exige mais trabalho. Agora, ele tem mais redundância, você coloca mais coisas dentro do romance. Eu acho que, por um determinado aspecto, acaba sendo, por isso, talvez mais popular, mais simples, né? Mais fácil de lidar. Mas será que o romance de pesquisa, ele já não te dá um grande pedaço de história, de personagem e tal, e você tem menos trabalho para imaginar tudo? Pois depende do tipo de romance. Por exemplo, um romance histórico clássico, né? O romance histórico clássico, você tem uma época, né? Você vai retratar ou tentar reproduzir para o leitor, o prazer do leitor que gosta desse tipo de gênero, é justamente reviver ou se imaginar ou acreditar que ele está voltando no tempo e revivendo exatamente como foi aquele período histórico que está sendo retratado. Esse tipo de romance, ele realmente você vai lidar com personagens que existiram, você vai consultar uma bibliografia sobre eles, você vai ambientar e procurar ser o mais realista possível na descrição do seu ambiente, né? As personagens que gravitam ao redor do protagonista também, normalmente são históricas, conhecidas, então o autor vai tentar resgatar essa personalidade, esses caracteres. Agora, no meu caso particularmente, eu não faço um romance histórico, eu faço um romance, não no sentido clássico, eu faço um romance ambientado no passado, mas todos os meus personagens são ficcionais. Os personagens reais que eventualmente são citados, eles são citados como uma referência muito passageira. Então, e quais são os grandes romances de pesquisa, se a gente aceitar essa terminologia, brasileiros? Você lembra de alguns? Eu acho que, por exemplo, um romance como O Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo, exigiu dele um estudo, porque ele percorre vários séculos. Então ele exigiu dele uma ambientação, exigiu dele um conhecimento daqueles períodos. Pode ser que ele não tenha feito leituras específicas ou muitas leituras específicas naquela construção, mas é um material de conhecimento que ele teve que acumular ao longo da carreira dele de escritor. E a pesquisa, ela pode atrapalhar? Por exemplo, o escritor pode
amar tanto a sua pesquisa que acaba amando menos a sua trama e aí faz mais um livro de história oficial do que de história. Eu acho que esse é o grande problema. É o momento que você tem que parar. Eu acho que esse é um grande problema e a verdade é o seguinte, os piores romances nessa linha são justamente aqueles que você percebe que a ânsia de mostrar que o estudo foi tão grande, tão perfeito e tão completo, supera, né, a liberdade criativa. Esse é um grande ponto, eu acho. Que a gente tem que ter cuidado, né? Se você vai lidar com pesquisa, não exagerar, não tentar fazer do seu romance um livro de história, né? O romance de pesquisa é necessariamente um romance sobre o passado? Não, eu estava lembrando... Não, eu estava lembrando, por exemplo, alguns romances que você pode ambientar. Aí talvez me fuja um exemplo, mas digamos, um romance como o do Paulo Lins, né? Cidade de Deus. Tirando a circunstância de que o Paulo Lins, que escreveu o livro, tem uma vivência, né, pessoal no ambiente, alguém que venha a fazer, ou que viesse a fazer um romance parecido com o dele, teria que se deslocar até um ambiente, e aí faria, sim, uma pesquisa, um trabalho de quase antropológico, né, sociológico, de convivência num ambiente que ele pretende retratar. Então, eu acho que não necessariamente ele é histórico, ele pode ser contemporâneo também. Histórias de detetive também, né? Muitas vezes tem uma pesquisa grande sobre um certo universo, um assassinato no mundo do vinho, então, né? Por exemplo, me lembro agora um romance até de uma amiga minha, Adriana Harmony, chama Estranhos no Aquário. Esse livro tem um caso médico raro, que é um caso de perda de memória, e que eu agora estou me lembrando que ela fez uma pesquisa no Hospital Albert Sabin, consultando médicos e tal, para conhecer todos os sintomas e como é o processamento da doença, como que o paciente se manifesta. Isso era o centro da narrativa, então ela precisou fazer uma pesquisa nesse sentido. Afora o erro do excesso de demonstração de pesquisa, o romance de pesquisa tem outro erro, assim, que você lembre, básico? É o didatismo, né? É o momento em que o escritor tenta explicar, né? Ele tenta explicar o momento, ele tenta dar uma explicação política, ele tenta mostrar que conheceu, estudou, ou está debatendo, né, uma questão filosófica do momento. Então, toda vez que o discurso deixa de ser ficcional e passa a ser didático, também é um outro grande erro do romance de pesquisa. Isso pode ser até aplicado ao romance de pesquisa contemporâneo também. Toda vez que você tenta explicar, né? Tem diferença no romance de pesquisa se ele é escrito em primeira ou em terceira pessoa? Eu acho que sempre tem. Isso daí eu acho que é a decisão mais difícil. Quer dizer, eu não sei exatamente como outros escritores trabalham, mas assim, eu começo sempre, eu sou muito esquemático, né? Então eu começo pela minha ideia, né? A primeira coisa que eu escrevo é o título. Sem o título do livro, que resume a ideia do livro, eu não consigo começar a escrever. Então eu defino a ideia, o que eu quero dizer, e vou pensar na minha história. Quando eu tenho a história montada, a história teórica, aquela que eu posso contar verbalmente, né, e eu conto, né, para minha mulher, para meu filho, eu converso com amigos. Do começo ao fim? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Claro que eu não vou todos os detalhes, mas eu conto a história. Por isso é que eu gosto de me classificar como um contador de histórias. Eu gosto de contar a história. E depois que eu tenho essa história montada, então eu parto para a coisa que eu acho que é o momento mais delicado, que é a escolha do foco narrativo. É quem vai contar, né? E qual é o ponto de vista que você vai assumir. E mesmo que seja em terceira pessoa, você pode também ter uma terceira pessoa totalmente onisciente, semi-onisciente, pode ser uma terceira pessoa mais centrada na visão de um personagem só, quer dizer, então a sua câmera, digamos assim, né? Eu acho que é o ponto mais delicado da sua decisão na hora de narrar. Além de biblioteca, onde que você vai para fazer a sua pesquisa? Eu procuro ter a comodidade de comprar os livros, né? Então, quando eu procuro nos sebos e tal, eu procuro achar um ou outro, um mínimo de livros que trate do assunto que me interessa, já me satisfaz. Agora, o que eu acho interessante de poder, por exemplo, fazer uma ficção na cidade onde eu estou morando, no caso Rio de Janeiro, é poder, em algumas circunstâncias, visitar os lugares.
né? Então, se eu tenho a Casa da Marquesa de Santos, né? Um dos romances que eu escrevi, uma parte do ambiente era lá. Então, eu fui lá visitar. Então, você conhecendo a casa, você reconstitui os movimentos das personagens dentro daquele ambiente que você conheceu. Né? Tinham cemitérios, né? Tem uma cena num cemitério específico, cemitério dos ingleses. Então, também fui lá visitar os cemitérios ingleses. Fiquei até com vontade de comprar um túmulo ali, porque eu achei muito bonito. Mas assim, então é uma vantagem de você conhecer, fazer uma visita, ir lá no sítio, no lugar e se colocar, né, dentro daquele lugar e poder a partir daí imaginar a cena transcorrendo ali dentro. No caso do cemitério, dentro da campa. Não foi exatamente ali, mas pelo lado. Umberto Eco nasceu na Itália em 1932. Filósofo e linguista, ele se doutorou aos 22 anos com uma tese sobre Tomás de Aquino. Eco ficou famoso com seus livros de ensaios, nos quais discutia questões estéticas. Mas ele ficaria ainda mais conhecido com um romance policial passado na Idade Média, O Nome da Rosa. Na trama, 2 monges investigam uma série de assassinatos em um convento beneditino. Por trás dos crimes, uma obra do filósofo grego Aristóteles. O Nome da Rosa foi traduzido para mais de 40 línguas e adaptado para o cinema. Depois ele lançou alguns outros romances que também foram publicados em vários países. E assim, a obra de Umberto ecoou no mundo inteiro. Perdão pelo trocadilho. As crianças são naturalmente curiosas sobre o universo dos animais e dos fenômenos naturais. Normalmente esses assuntos chegam até elas pelos livros informativos. Em Heróis do Tsunami, o Fernando Vilela criou uma narrativa, uma ficção inspirada em acontecimentos reais. Ele se inspirou no tsunami, que aconteceu em 2004, atingiu 12 países, principalmente o Japão. Na época, o Fernando Vilela leu bastante sobre o assunto e descobriu um fato muito curioso, que poucos animais morreram no tsunami. Segundo as leituras que ele fez, isso aconteceu porque os animais possuem sentidos mais aguçados e conseguem perceber a vibração do mar e da terra muito antes do homem. Com isso, então, fugiram para locais mais protegidos, longe da costa. O Fernando Vilela, além de pesquisar o conteúdo que inspirou essa narrativa, pesquisou também imagens e vídeos para criar as ilustrações. As ilustrações foram feitas com desenho, xilogravura e foram pintadas no computador. É uma narrativa bastante simples. Moradores de uma aldeia que vivem na costa estão lá nos seus afazeres cotidianos quando são surpreendidos por uma debandada dos animais que fogem para um lugar alto e eles percebem que alguma coisa de errado está acontecendo. Eles olham para o mar e veem o mar se esvaziando e uma onda gigante chegando. A maioria consegue fugir, mas sobra um elefante, o pai e os filhos. Eles são engolidos pela onda, e esse momento é muito interessante no livro, porque o Fernando Vilela usa um recurso que é de desdobrar o par de páginas, mostrando para a gente o tamanho da onda que atingiu aquela costa. Mesmo inspirada em fatos reais, essa narrativa tem um final bem menos trágico do que os fatos que inspiraram essa escrita do Fernando Vilela. Eu escrevo quase sempre nessa mesa, mas escrevo, né, num caderno, escrevo à mão num caderno, que me possibilita, por exemplo, levantar, ir para a cozinha para fazer um café, escrever na cozinha. Posso, se está muito quente, sair daqui e ir para um outro ambiente, levar para a sala. Posso levar para a cama para fazer uma releitura, né, das coisas que eu escrevi no dia. Eventualmente até no banheiro posso levar esse caderno. Então ele funciona assim como uma espécie de uma estação de trabalho móvel, né? Mas essencialmente o ambiente é esse, onde eu escrevendo de manhã, né, que é o horário que eu prefiro atualmente. Então de manhã aqui está um ambiente agradável, eu
em geral, escrevo aqui. O meu processo de escrita, ele é assim, muito esquemático, talvez em função da minha formação, né? A minha meia formação em matemática. Eu primeiro defino o assunto, né? Escolho o título, e o título dos meus livros sempre resume, né, de uma maneira, tem uma pista sobre a essência da história que eu quero contar, e depois eu começo a inventar a história. Faço uns mapas, né? Por exemplo, aqui é um exemplo de um mapa que eu peguei da cidade, onde eu vou ambientar a trama principal da história. Então eu vou reconstruir esse mapa depois para dentro, para usar como um apoio, né, de movimentação das personagens. Faço pequenas fichinhas, não móveis, mas no próprio caderno, às vezes no final, com a sequência, né, das características básicas das personagens principais, e faço um roteiro do livro. Vou fazendo uma sequência de o que eu quero dizer e o que vai acontecer, e o que é importante eu destacar, né, no subtexto, digamos assim, de cada capítulo, passo a passo o que eu vou escrever. Quando essa história está pronta, quando essa história eu posso contar oralmente, e eu faço isso, né, para algumas pessoas que estão próximas a mim, eu começo o trabalho de escrever. A história está pronta, a história teórica está pronta, eu começo o trabalho de escrever. Muito pouca coisa pode mudar, mas é sempre pequenos detalhes, porque a estrutura toda já está montada. Eu escrevo porque eu lia. E eu sempre li desde pequeno, sempre foi uma atividade que sempre constituiu um dos meus passatempos, né, de adolescente. Eu era um míope, sempre fui um alto míope, e isso me dificultava de praticar outros esportes, como jogar futebol, né, ou soltar pipa, ou jogar peão. Então a literatura sempre foi minha companheira. Num determinado momento, não sei explicar quando, eu senti necessidade de escrever. E hoje eu acho que essas coisas, a atividade de ler e de escrever, para mim são uma só. Olá, eu sou Danilo Leonardi, do Cabine Literária, e eu vou falar do livro Dias Perfeitos, do brasileiro Rafael Montes. Dias Perfeitos é um thriller moderno, porque ao invés de a gente acompanhar um policial que resolve um crime, aqui a gente vai acompanhar um psicopata fazendo suas psicopatices. Logo de cara a gente entende que o Theo não sente empatia e ele também não entende ética fora do campo pragmático. Mas mesmo assim, ele fica obsessivo por conta de uma garota que ele conhece por acaso, a Clarice. E a Clarice é uma artista de espírito livre que gosta de experimentar, de se divertir e nunca ia se apaixonar por um estudante de medicina metódico como o Theo, mesmo que ele não fosse um psicopata. É claro que isso vai gerar diversos conflitos que vão culminar no Theo sequestrando a Clarice para fazer uma espécie de viagem romântica, e aí que a gente tem o plot. Então vamos lá, eu achei bastante interessante que o narrador seja um observador bastante tendencioso, né, diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele é sempre muito condescendente com as coisas que o Theo faz. Mas isso também deixou o texto um pouco entediante para mim, porque esse recurso acabou por me anestesiar um pouco para as coisas horríveis que o Theo faz. Entrar na cabeça do psicopata, claro que foi bastante perturbador, mas eu não encontrei nada que me causasse impacto, até pelo menos 2/3 do livro, quando a narrativa tem uma reviravolta, e aí eu até senti uma certa semelhança com o filme A Pele que Habito, do Almodóvar. E esse é o ponto mais alto do livro, porque traz à tona a banalização do mal. Tudo bem o psicopata fazer suas maldades, porque é isso que se espera dele. Agora, quando o autor mostra que uma pessoa de bem, dependendo das circunstâncias, é capaz de tirar prazer da dor do outro, é assustador, mas também uma reflexão muito interessante. Só que aí acontecem algumas situações que não são muito verossímeis, não dá para acreditar muito que aquilo seria possível de acontecer. Até que o final amarra tudo de uma maneira que não é lá muito original, mas funciona. Então é isso, recomendo Dias Perfeitos para quem estiver interessado em entrar na cabeça de um psicopata e se sentir perturbado por isso, em um thriller moderno, e não se importar com alguns tropeços no caminho.
Sandra, preparadora de texto, take 1. Isabel Cury. Teoricamente, o preparador pega um original ou uma tradução e tem que limpar o texto, digamos assim. Ele vai seguir a linha editorial, ele vai padronizar. Seja de problemas gramaticais, ortográficos, sintáticos, de regência e tal, e seja de informação também. Ele tem que pesquisar, ele tem que ver se aquilo está correto. E ele vai, às vezes, ter que dar alguns palpites de tamanho. O corte, em geral, sempre é inevitável, né? Escrever é cortar, então o preparador, às vezes, dá esse tipo de sugestão, né? Ele vai mexer mais na estrutura como roteiro mesmo, né? O que mais precisa ter é desconfiança e dúvida. Esse livro que eu estou trabalhando, por exemplo, o cara usa muito o adjetivo dessemelhante. E ele escreveu dissemelhante. E imediatamente eu lembrei da música do Caetano, Triste Bahia. Eu falei, quem errou? O Caetano ou ele, né? E ele é um nomão. Falei, não, deixa eu olhar. E era o Caetano estava certo, né? Eu imagino esse livro sendo lido em voz alta. Se fica agradável, se é fácil de ler, é sinal que está bom para o leitor. Eu já peguei mais de um furo em original americano, por exemplo. Furo de data. Então, o fulano escreve lá que 30 anos atrás ele conheceu uma garota, não sei o quê. Ele já situou que está escrevendo em 88, aí lá pelas tantas ele fala que em 56 eu comecei a namorar. Peraí, volta tudo lá, vamos lá e tal. Qual é o problema aí, né? No fim, para livros, a editora que eu trabalho sempre me manda para eu ver como ficou. E, nossa, aí aquilo tem nome e sobrenome, né? Tem a capa, tem a roupa. E é muito bom ver um trabalho super bem feito. E quando o autor fala, ok, tá bem, também dá um enorme prazer, porque é trabalhoso. Por incrível que pareça, tudo indicava que fosse uma profissão que fosse acabar há um tempo atrás, não muito, e os trabalhos só aumentam. Patrick Süskind nasceu na Alemanha em 1949 e estudou História Medieval. Seu primeiro romance foi O Perfume. A obra saiu inicialmente em capítulos, num jornal alemão, revivendo a tradição dos folhetins. O sucesso foi tão grande que no final daquele ano a história foi publicada no formato de livro. Rapidamente, O Perfume se espalhou pelo mundo. Até hoje, foram vendidos 15 milhões de exemplares em mais de 40 línguas. O livro se passa no século XVIII e conta a história de um criador de perfumes. Ele tem um olfato extraordinariamente apurado e, curiosamente, não possui cheiro próprio. Mas não pense que a história é leve e suave como uma fragrância francesa. Nada disso. Ela é pesada, com mortes e tragédias. Trata-se de uma investigação sobre a alma humana, que cá pra nós não cheira muito bem. Um caso muito bem sucedido de romance de pesquisa é A Máquina de Madeira, do Miguel Sanches Neto, que trata de um caso do padre brasileiro que inventou a máquina de escrever, princípio dela, né, que é a máquina de madeira do título, mas que por falta de apoio do Império Brasileiro, da sociedade, das pessoas responsáveis, esse invento foi parar em mãos estrangeiras, né? Foi uma ideia roubada. Essa história está contada aqui, mas tem toda o drama individual da personagem, tem toda uma reconstituição da época que faz desse livro, me parece, um exemplo de romance histórico muito original e muito inteligente.